Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma live do nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no meu Instagram. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma semana com vocês para conversar um pouquinho sobre TDAH. E hoje um tema muito pedido pelas mães também, é um tema que mobiliza muito, né, as famílias que têm TDAH, e a gente vai conversar sobre TDAH e depressão. São dois transtornos que podem estar associados e que, quando aparecem juntos, realmente é complicado. Então a gente precisa entender, né, como essa relação acontece e também entender como a gente pode prevenir o aparecimento da depressão em crianças e adolescentes que têm o TDAH, ok? Então você vai poder identificar aí alguns sinais, alguns comportamentos, algumas atitudes na sua família que podem estar de alguma forma produzindo ou potencializando ou até criando uma situação complicada aí para o seu filho e que pode gerar aí mais para frente uma depressão, ok? Então a ideia hoje é a gente trabalhar na identificação e na prevenção do desenvolvimento da depressão, tá bom? Vamos aguardar aqui só uns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Você que está aqui assistindo esse vídeo, essa live que vai ficar gravada. Então, muito obrigada pela sua participação aqui, por estar assistindo. Espero que realmente contribua com você e que você possa, né, compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live com outras mães, com outras pessoas que estejam passando aí por alguma dificuldade relacionada ao TDAH, que possam ser beneficiadas com esse conteúdo, ok? É um conteúdo que realmente a gente precisa falar de uma forma bem didática, bem calma, para que não haja atropelo, não haja mal entendido e também para que você possa internalizar essas informações, essas orientações e começar a utilizar aí no seu dia a dia com seu filho. Ok, mãe? Então, o meu objetivo sempre aqui, todas as semanas, todas as quartas-feiras, no nosso Papo de Mãe TDAH, é trazer o máximo de informação para você, mas não só uma informação para que você saiba das coisas, mas que você possa aplicar isso no seu dia a dia, ok? E essa aplicabilidade, essa informação com esse viés mais prático, mais voltado para a realidade que vocês estão passando em casa, é o meu objetivo de semanal aqui com vocês e também diário através dos meus posts, né, do meu conteúdo que eu disponibilizo aqui no Instagram, tá bom? Olá, Ellen, seja bem... Flávia, eu sempre cismo que é Ellen porque o início é Ellen, mas não é Ellen, é Alencar. Flávia, seja bem-vinda, Flávia. Toda semana eu troco. Seja bem-vinda. Todos que estão entrando aqui, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês entram aqui ao vivo, né? Porque é uma oportunidade de a gente conversar, de eu poder ouvir vocês aí, né? Vocês colocarem os comentários, as perguntas. Mas se você está assistindo esse vídeo gravado, né, depois, não tem problema, às vezes não dá para conciliar horários, mas fica sempre gravado para que você possa ter acesso, tá bom? Boa noite, Flávia. E a gente vai começando, porque o assunto realmente é um assunto extenso, né? E como eu sempre falo, né, as lives elas são bem densas, né? Apesar de eu tentar ter uma linguagem mais simples, trazer de uma forma mais didática, mas sempre o conteúdo é um conteúdo bem denso, porque realmente, gente, falar de TDAH não é água com açúcar, né? É falar de uma forma séria, de uma forma profissional, mas também de uma forma que simplifique o entendimento das pessoas para que esse conteúdo, para que essa informação, para que esse conhecimento possa ser colocado em prática. Senão, não adiantava, né? Eu estar aqui falando, vocês ouvindo e nada mudar na vida de vocês, né? Alguma coisa vocês vão conseguir
entender, trabalhar dentro de vocês e colocar em prática dentro da realidade de vocês, ok? Eu sei que nem sempre isso é fácil, eu sei que muitas mães precisam de um apoio mais próximo, de uma pessoa que caminhe junto para conseguir implementar as orientações, as estratégias, eu entendo isso. E muitas até me chamam no direct, me chamam no privado, conversam comigo e falam: Juliana, o que você falou é muito bom, eu entendi, eu tentei colocar em prática, algumas coisas eu até consegui, mas tem coisas que eu não consigo sozinha, porque é muita coisa para mim, eu fico perdida, eu fico sem saber direito como fazer, eu fico insegura se como eu estou fazendo está certo ou não está, e eu preciso de um apoio maior. E pensando nisso, né, pensando nessas mães, nas mães que estão me procurando e naquelas que não me procuraram, mas que também sentem a necessidade de um apoio mais direcionado, mais personalizado, mais próximo, eu abri vagas esta semana do nosso programa de mentoria Mães Especialista TDAH, para que você, mãe, tome as rédeas da situação na mão e não fique mais refém do TDAH do seu filho, para que você se torne especialista no seu filho que tem TDAH, ok? Esse programa de mentoria, ele tem o objetivo de trabalhar a sua dificuldade em lidar com as demandas, né, com os desafios que ter um filho com TDAH traz para a vida de uma mãe e para a vida de uma família. Então eu vou trabalhar exatamente nas suas dificuldades. Se a sua dificuldade está na comunicação, de se conectar com seu filho e conseguir implementar regras, limites, rotina, criar uma estrutura, um ambiente de estudo, a sua necessidade, a sua dificuldade vai ser objeto que a gente vai trabalhar na mentoria durante 3 meses, ok? Então, se você tem interesse em participar, me chama depois no direct para a gente conversar, para que você possa tirar suas dúvidas, caso ainda tenha, e você possa fazer parte, porque as inscrições elas vão até sexta-feira. Depois de sexta-feira encerra, né, e a gente não vai poder mais abrir para outras pessoas, porque eu preciso começar. A gente já começa os encontros na primeira semana de abril, e nesse finalzinho de março, que é no caso a semana que vem, já é a última semana, né? Nesse finalzinho de março, eu vou contactar as mães do programa, que estão participando do programa, para fazer as entrevistas individuais. Então a gente já precisa encerrar as inscrições realmente na sexta-feira, para que a gente não perca aí o cronograma, tá bom? Então, se você tem interesse, não fique de fora, não espere passar, porque as vagas elas são limitadas, tá bom? Então vamos lá. TDAH e depressão. Qual a relação? Existe uma relação forte entre TDAH e depressão? A gente sempre vê, né, muitas mães falando, eu recebo muitas mães relatando, né, principalmente na adolescência, o desenvolvimento da depressão nos filhos, né, com TDAH. E isso realmente é muito comum. Adolescência e início da vida adulta e na vida adulta. Mas hoje eu também tenho percebido casos de depressão também na infância. Então, com essa questão, né, da pandemia, com essa questão do isolamento social, enfim, a depressão ela tem crescido no Brasil e no mundo todo, independente da pessoa ter TDAH ou não. Mas quando a gente fala de um público que tem TDAH, a gente precisa ter uma atenção especial, ok? A incidência, né, de aparecer TDAH junto com a depressão chega a mais ou menos 30% dos casos. Então, 30% dos casos de pessoas que têm TDAH desenvolvem também a depressão. Então, realmente é um número bem alto. Se a gente for parar para analisar, né, estatisticamente, é um número bem alto. Então, as pessoas que têm TDAH, elas têm 3 vezes mais chances de desenvolver a depressão do que uma pessoa que não tem TDAH. Então, só da gente saber disso, essa live ela se torna muito importante, porque o meu objetivo aqui é trazer uma informação, sim, sobre esse assunto, mas também te orientar na prevenção, para que isso não chegue a acontecer no caso do seu filho, ok? Então, vamos lá.
E aí, quando a gente fala de TDAH e quando a gente fala de depressão, existem alguns sintomas que são muito parecidos e que às vezes podem ser confundidos. Então, a gente tem uma certa dificuldade em fazer um diagnóstico preciso quando esses dois transtornos estão aparecendo juntos, ok? E quando eles estão separados também, porque muitos sintomas do TDAH podem ser confundidos com depressão e vice-versa. Sintomas de depressão também podem ser confundidos com TDAH. E o médico, né, o profissional que vai fazer essa avaliação, ele precisa ter essa sensibilidade, esse conhecimento bem aprofundado dos dois transtornos para conseguir diferenciar e identificar se a criança ou se aquele adolescente, aquele jovem tem apenas TDAH, apenas depressão ou se ele tem os dois. Um dos 4 sintomas, né, que são comuns aos dois casos, tanto a quem tem depressão quanto a quem tem TDAH, é a desmotivação, problemas para memorizar e raciocinar, dificuldades para finalizar tarefas e alterações de humor de maneira repentina. São 4 sintomas que você encontra tanto no TDAH quanto na depressão. E aí, como é que a gente vai fazer para diferenciar um do outro? A gente vai analisar a frequência, a intensidade e os prejuízos que esses sintomas vão gerar na pessoa que está apresentando essas características, ok? Então, a diferença, né, quando a gente vai avaliar da depressão para o TDAH, é que no TDAH, essa instabilidade de humor, né, que eu citei, que eu falei, né, alteração de humor, essa alteração de humor, ela é muito instável. Ora a criança está bem, ora a criança tem uma que a gente chama de labilidade emocional, né? Ela tem um descompasso emocional e ela entra em ataque de raiva, ataque de agressividade, ora ela está mais chorosa, mais chorona. Então a gente tem assim uma instabilidade nos estados de humor. E isso vai variando de acordo com o dia da criança, de acordo com o contexto que ela está, de acordo com a demanda que ela está vivendo. Na depressão, essa questão do humor, né, esse humor mais depressivo, né, mais melancólico, ele tem uma certa consistência, ele tem uma certa perseverança, né, uma certa consistência mesmo, ele aparece de uma forma mais linear. Enquanto no TDAH isso é mais instável, né, isso pode variar de contexto para contexto, na depressão, essa questão do humor, né, o humor mais melancólico, mais depressivo, ele é mais linear. Isso é uma grande diferença para a gente poder identificar se aquele sintoma que ele está apresentando é TDAH ou se é depressão. Agora, quando os dois aparecem juntos, o que pode acontecer? Pode acontecer de o médico, né, o profissional, conseguir perceber o TDAH, mas não perceber a depressão. Ou ele percebe a depressão e não identifica o TDAH. Isso pode acontecer na hora do diagnóstico, ok? Então, é um diagnóstico bem delicado, bem clínico mesmo. Então, assim, não é um diagnóstico simples e fácil de ser feito. E confundir os dois, ou então identificar um e não conseguir identificar o outro, é bastante comum. Mas a gente precisa entender que, como eu falei, né, em 30% dos casos de TDAH, a depressão ela acaba aparecendo, né? E aí isso explica, de uma certa forma, né, essa semelhança em alguns pontos, explica por que em alguns casos as crianças e adolescentes com TDAH são medicadas com antidepressivos. Existem alguns antidepressivos que são dados em dosagens baixas para criança que tem TDAH e trazem, né, um resultado muito bom no tratamento do TDAH. Por quê? Porque as alterações neurológicas, né, neurofuncionais do cérebro que estão rebaixadas no TDAH são muito parecidas naquelas que estão rebaixadas na depressão. Né? A gente tem alguns neurotransmissores que estão ligados ao TDAH e também à depressão que são comuns,
que estão rebaixadas nos dois, que estão em quantidades insuficientes nos dois transtornos. Por isso, em alguns casos, o médico decide, né, por conta de toda uma avaliação que ele faz, medicar a criança com alguns tipos de antidepressivo do que medicar com a tal famosa Ritalina, né? E aí as mães ficam muito preocupadas, não querem dar, ficam com medo, porque leem lá na bula, né, que aquilo é um antidepressivo, e eles falam, mas meu filho não tem depressão, por que ele vai tomar um antidepressivo? Não precisa ele ter depressão para tomar um antidepressivo. O antidepressivo é a indicação primeira daquela medicação, mas existem outras indicações que a gente chama de secundárias que também podem ser beneficiadas por esse tipo de medicação. Tudo vai depender do médico, da avaliação que ele faz, do contexto, né, da situação que está acontecendo com o seu filho, tá bom? E aí o que a gente vai utilizar como sinal de alerta, para perceber que o seu filho não tem só um TDAH, que ele pode estar também com depressão. A gente sempre vai observar o comportamento, porque o comportamento é que vai nos mostrar, ou pelo menos que vai nos sinalizar, que alguma coisa não está caminhando bem. Então, se você tem um filho que tem um comportamento X, e de repente, ou gradativamente, você tem percebido que esse comportamento tem mudado, então ou ele era mais agitado e tal, e ele começou a ficar mais calado, mais introspectivo, mais fechado, mais choroso, mais irritadiço. Se você começou a perceber algumas modificações no comportamento dele, você já pode começar a ligar a luzinha amarela. Não que ele tenha a depressão, tá? Mas para que você possa acionar os profissionais que estão atendendo essa criança para relatar, doutor, lá no médico, né, ou na psicóloga, mas de preferência no médico. Doutor, olha, eu tenho percebido que meu filho, ele tinha um comportamento X e agora ele está com um comportamento totalmente diferente, de repente ele começou a ficar mais introspectivo, ou ele ficou mais irritado, mais agressivo, enfim. O comportamento que você identificou, relate isso para o médico, coloque para ele, para que ele, junto com você, né, a partir do seu relato, e ele, a partir da observação e da avaliação que ele vai fazer, ele possa identificar aí um possível sinal de depressão, ou de ansiedade, ou de qualquer outra coisa que pode estar acontecendo, ou até chegar à conclusão de que aquilo ali é uma mudança que está acontecendo por um problema emocional, por uma questão do ambiente que mudou, a rotina, enfim. Então, cada caso é um caso, mas quando a criança começa a mudar seu comportamento, a gente já tem que ligar a luzinha amarela, porque se ela está tendo um comportamento totalmente diferente do que ela tinha, é porque alguma coisa está mudando. E a gente precisa entender o que está mudando, para se for algo disfuncional, né? Se for algum transtorno, se for alguma doença que está aparecendo, a gente consiga tratar logo no início, tá? E aí, a depressão, ela pode aparecer junto com o TDAH de duas formas. A primeira forma é a partir que a gente chama de existência primária, tá? Que é o seguinte, a criança tem uma predisposição genética para ter depressão e ela desenvolve a depressão independente do TDAH. A depressão que ela desenvolveu é por uma questão biológica, genética, por uma alteração neuroquímica no cérebro e não como consequência do TDAH, ok? Essa seria a versão, né, primária da depressão surgindo em casos de TDAH, ok? Então, o TDAH e a depressão, eles não teriam uma relação direta, a depressão não seria consequência do TDAH, ela seria consequência de uma predisposição genética, de uma alteração neuroquímica do cérebro dessa criança. A segunda possibilidade, né, da depressão aparecer nas pessoas que têm TDAH é a que a gente chama de secundária. O que seria isso? Seria essa criança ter o TDAH e ela desenvolver a depressão como consequência dos impactos que o TDAH causa no dia a dia dela. Ok?
Então, deu para entender a diferença? Uma coisa é a criança ter uma predisposição genética, uma alteração neuroquímica que vai gerar lá a depressão. Outra coisa é essa depressão surgir na vida dessa criança, desse adolescente, por uma consequência dos impactos que o TDAH traz para a vida dela, ok? Oi, Adriana, que bom que você chegou. Kátia também, Alessandra, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Adriana, você é muito linda, muito carinhosa, gosto muito da sua participação. Deu uma pausa aqui, gente, desculpa. Mas é que às vezes eu vou mexer aqui e o negócio, né, sai do lugar. Mas nós estamos falando aqui, né, do TDAH. Só um minutinho, deixa eu só tentar fixar aqui. Aqui. Deixa eu só tentar fixar, porque às vezes... Fixou. Nós estamos falando sobre TDAH e depressão. Nós começamos falando sobre a estatística. Dissemos que as pessoas que têm TDAH têm 3 vezes mais chances de desenvolver depressão. Que 30% dos casos de TDAH tem depressão associado. E que quando isso aparece junto, o prognóstico torna-se muito mais difícil, muito mais complexo o tratamento, né? E que alguns sintomas do TDAH também podem ser confundidos com depressão e alguns sintomas da depressão também podem ser confundidos com TDAH. E que esse diagnóstico, ele é um diagnóstico um pouco difícil, um pouco delicado. Precisa ter uma experiência para você detectar se é um ou outro, ou até mesmo detectar os dois juntos, porque pode acontecer de detectar o TDAH e não a depressão, ou detectar a depressão e não o TDAH, ok? E aí a gente está falando que existem 2 formas da depressão aparecer no TDAH. Ou de uma forma primária, que é quando a depressão aparece não por consequência do TDAH, mas por conta de uma predisposição genética, de uma alteração neuroquímica do cérebro da criança. E a segunda maneira de aparecer a depressão, que a gente chama de secundária, que é quando a depressão, a criança com TDAH desenvolve a depressão como consequência dos impactos que o TDAH traz para a vida dela. Então a gente estava falando até aí. E agora a gente vai entrar na parte principal da live, que é quando a gente vai identificar quais são os fatores de risco. Eu vou citar 4 que eu considero os mais comuns, os principais aqui, que eu sempre observo nos meus atendimentos quando tem casos de TDAH com depressão, para que você, mãe, possa ficar atento a esses 4 fatores de risco e, se isso estiver acontecendo na sua família, você possa começar a mudar algumas atitudes para que você consiga, né, ajudar o seu filho a passar pela questão do TDAH sem chegar a desenvolver depressão, tá bom? Então, eu vou falar sobre 4 fatores de risco e dentro desses 4 fatores de risco, um deles a gente vai falar muito sobre a questão da baixa autoestima e eu vou mostrar para vocês como que funciona o ciclo vicioso da baixa autoestima. Para que vocês entendam que toda vez que esse ciclo, né, essa roda da baixa autoestima, esse ciclo vicioso ele roda, mais intensificado fica essa baixa autoestima na criança, mais interiorizado isso fica e mais propensa a desenvolver depressão essa criança e esse adolescente também fica, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fatores de risco. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Se vocês tiverem perguntinhas, já vão colocando aí que a gente já vai conversando, porque é um assunto bem comum de acontecer, né, nos consultórios. Estou vendo aqui várias psicopedagogas do meu coração, vocês aqui toda semana. Obrigada pela confiança que vocês têm no meu trabalho, fico muito feliz de poder contribuir com vocês, muito feliz mesmo. Vocês estão vendo aí que essa semana eu estou com meu programa de mentoria para mães aberta, né? As vagas estão abertas. Até sexta-feira a gente está aí movimentando
essa mentoria, mas a partir da semana que vem eu vou preparar bastante coisa para vocês, psicopedagogas, vocês que são professores e me acompanham. Então fique de olho, o nosso programa de treinamento está ficando, olha, eu vou falar para vocês, eu já dei esse curso, né, de TDAH presencialmente mais de uma vez e eu já era apaixonada por ele, mas agora na modalidade online, com as modificações que eu fiz, gente, eu não tô querendo modéstia à parte, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então fique ligadinho que semana que vem a gente vai começar a focar nesse programa de treinamento e eu estou preparando uma aula gratuita para vocês sobre essa questão do impacto aí do isolamento social, o impacto aí das aulas online, do ensino híbrido no TDAH, para que você, psicopedagoga, você, professora, possa potencializar o seu trabalho, tá bom? Vamos voltar aqui então. Ângela, seja bem-vinda também. Muito bom ter você aqui. Então vamos lá. 4 fatores de risco que podem, com o tempo, com a intensidade. Sempre pensando, gente, a gente sempre analisa 3 eixos na hora de fazer um diagnóstico, na hora de identificar algum problema, né? Intensidade, frequência e impacto que aquilo traz para a vida da pessoa, ok? Prejuízos que aquilo vai trazer. Então, nos fatores de risco, já são os prejuízos que eu já vou falar aqui, mas o que a gente tem que analisar nesses fatores de risco? A intensidade e a frequência que eles aparecem aí na sua família. Se eles estão aparecendo numa intensidade alta e numa frequência constante, sinal de alerta. Ó, luzinha amarela para que a gente possa começar a trabalhar de uma forma preventiva, desfazendo o caminho que a gente estava fazendo que poderia, tá? Não é 100%, mas poderia levar aí a uma depressão, desenvolvimento de uma depressão, tá bom? Primeiro fator de risco que eu quero chamar a atenção de vocês é que a criança e o adolescente, isso de um modo geral, mas a criança e o adolescente com TDAH tem muita dificuldade de entender e lidar com as suas emoções. A gente sabe que a gente chama até de labilidade emocional, né? As crianças e adolescentes com TDAH, o jovem, né, com TDAH, ele tem muita oscilação nessas emoções. É como se estivesse numa montanha russa, né? Tem hora que tá lá em cima, tem hora que tá lá embaixo. E a dificuldade de se autorregular emocionalmente. Por isso eles têm muitas explosões de choro, explosões de raiva, enfim, explosões de alegria, aquela euforia que fica com alguma coisa. Essas explosões de emoções, elas vêm acompanhadas de uma dificuldade de se autorregular, que é a dificuldade de manter, né, o equilíbrio, de voltar ao equilíbrio, e também vem acompanhado de uma dificuldade de entender o que estão sentindo e lidar com essas emoções. Então, quando eles não entendem e não sabem lidar com essas emoções, inclusive dando nome para elas, eles vão acumulando ao longo do tempo várias emoções que eles não conseguem entender e que eles, por não saberem lidar, eles vão empurrando para debaixo do tapete. Okay? E aí, esse acúmulo ao longo do tempo pode gerar uma depressão. Eu recebo vários pacientes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Tem uma perguntinha aqui. A Alessandra mandou um beijinho. Obrigada, Alessandra. Beijo para você também. Eu recebo pacientes, eu já atendi vários casos de adolescentes com depressão, com tentativa de suicídio, com casos que a gente chama de cutting, né? Que é aquele caso de se cortar os braços, pernas, barriga, enfim. E o que a gente observa, assim, de grosso modo, né? Claro, às vezes tem outras situações, mas grosso modo o que a gente observa é que são adolescentes que não sabem identificar o que sentem, não sabem nomear o que sentem e, consequentemente, não sabem lidar com aquilo que sentem. Então, eles sentem raiva, medo, angústia, tristeza, alegria, insegurança, eles sentem um monte de coisa e eles não sabem diferenciar uma coisa da outra, ok? E essa mistura de emoções, que já é
propício aí da adolescência, né, que já é comum da adolescência, você imagina isso no TDAH, que tem essa dificuldade de identificar suas emoções, que mistura muito as coisas dentro de si e também tem dificuldade, né, de se autorregular, tem essas explosões, essa instabilidade nas emoções e dificuldade de se autorregular. E isso vai acumulando ao longo do tempo. E eu tenho percebido que cada vez isso está trazendo prejuízos para a criança, para o adolescente, cada vez mais cedo. Essa semana mesmo eu recebi de uma mãe um relato que o filho dela, de 9 anos de idade, está no processo de cutting, de se cortar. E por que eles fazem isso? Porque a dor emocional é tão grande que eles preferem ter uma dor física, porque a dor física dói menos do que a dor emocional. A dor física, quando eles estão se cortando, eles têm a sensação de que eles estão no controle da dor, porque eles cortam até onde eles aguentam. É claro que conforme isso vai ficando crônico, a tendência é eles perderem o controle e acabar se machucando de verdade, podendo até se matar, mesmo sem ter a intenção primeira, né? Intenção primária de se matar. É muito perigoso o cutting. Mas dá uma sensação para eles de que de alguma forma eles estão tendo um alívio e de alguma forma eles estão tendo controle daquilo que eles estão sentindo. Porque eles não conseguem entender o que sentem e não conseguem controlar e lidar com aquilo que estão sentindo. Então, isso é muito sério, por isso que a gente indica sempre o tratamento psicológico para o TDAH, trabalhar as emoções, nomear as emoções, identificar essas emoções e trazer estratégias para que essa criança possa se autorregular e, ao mesmo tempo, lidar com essas emoções no dia a dia. Segundo fator de risco: diagnóstico e tratamento tardio ou ineficiente. Crianças que passaram durante muito tempo, né, sem ter um diagnóstico e, consequentemente, sem um diagnóstico não tem tratamento, né, vai fazer um tratamento já ou na vida adulta. É muito comum a gente pegar adultos indo fazer o diagnóstico do TDAH já com depressão, ok? Porque passaram uma vida inteira tendo que lidar com as suas dificuldades sem entender o que estava acontecendo, e isso foi gerando sofrimento para eles, que gerou uma depressão. E aí agora, na vida adulta, que eles estão tendo acesso à informação, eles estão buscando o diagnóstico. Então, o diagnóstico tardio, tratamento tardio, ou um diagnóstico ineficiente, ou um tratamento ineficiente, né? Ou até uma inexistência de tratamento, eles são um fator de risco muito grande para o desenvolvimento da depressão. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Então por isso que eu sempre falo para vocês, mãe, eu sei que é difícil encontrar um profissional, né? Eu sei que é difícil muitas vezes por uma questão financeira, né? Você ter acesso a todos os profissionais ali, mas no mínimo, um psicólogo e um neurologista para acompanhar o seu filho, ele tem que ter, porque esses profissionais vão trabalhar no ponto-chave do TDAH. Os demais profissionais, eles também vão contribuir. O psicopedagogo é um profissional muito importante no TDAH, principalmente, né, porque o TDAH tem muitos casos de TDAH que apresentam dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem. Mas o psicólogo, ele vai trabalhar as emoções do seu filho e ele vai fazer o tratamento, que é o tratamento de modelagem, de modificação dessa forma da criança pensar, da forma da criança se ver e também da forma da criança começar a agir. Então, é importante o tratamento e um tratamento eficiente, ok? Terceiro fator de risco: exaustão mental e física. Esse é um dos pontos assim que mais acontece no TDAH. Muitas pessoas que têm depressão, né, têm TDAH e depressão, acontece isso por uma exaustão. O TDAH, o cérebro do TDAH, ele se sobrecarrega com muita facilidade. Eles têm que fazer um esforço muito maior para realizar coisas do dia a dia do que qualquer outra criança, do que qualquer outro adolescente. E isso acaba sobrecarregando o cérebro, cansando mentalmente esse cérebro e também, né, por conta da hiperatividade, cansando fisicamente essa criança.
A exaustão mental vem pelo excesso de pensamento, né? E eu costumo dar um exemplo de que a criança com TDAH é como se ela fosse, o cérebro dela fosse uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. E que ela tentasse assistir um ou outro, mas ela não consegue focar num canal só. Todos estão ligados ao mesmo tempo. E esse excesso de pensamento, que são os canais, né, que estão ligados ao mesmo tempo, traz uma exaustão mental muito grande e pode gerar uma depressão não por aquela depressão de sofrimento, melancólico, sentimental, mas uma depressão por exaustão, ok? O cérebro do TDAH é acelerado demais. Eu até tenho a Ana Beatriz Barbosa, né, que é uma psiquiatra que fala bastante sobre TDAH. Ela fala que o TDAH é como se fosse, a pessoa com TDAH é como se fosse um Fusquinha com um motor de Ferrari. Porque ele tem uma capacidade, né, muito grande, uma capacidade de acelerar muito grande, mas o cérebro não dá conta de tanta aceleração. E quando ele acelera muito, o que acontece? Ele acaba esquentando demais e ele acaba pifando, ou ele acaba capotando. Então, o cérebro do TDAH, por ele ser acelerado demais, ter muitos pensamentos ao mesmo tempo, excesso de pensamentos numa velocidade muito grande, pode trazer exaustão mental e, consequentemente, uma depressão. Ok? A Adriana está perguntando, né? Como lidar com isso nesse momento de pandemia, com aulas online em que ele é privado da convivência com os outros? Adriana, eu acho que esse é o grande desafio e esse vai ser o ponto-chave da aula que eu estou preparando para vocês, psicopedagogas, vocês, professores. É isso aí que você colocou. A resposta da sua pergunta, as reflexões sobre esse tema. A gente vai ter uma aula no dia 5 de abril. Já pode anotar aí na agenda de vocês. Vou dar spoiler. 5 de abril vai ser o dia dessa aula, para que a gente possa conversar sobre isso. Porque o que eu tenho percebido, né? As escolas estão oferecendo um ensino híbrido, algumas escolas, outras oferecendo ensino online, somente online, mas as escolas elas não se reinventaram metodologicamente para trabalhar nem com ensino híbrido, nem com ensino totalmente online. Elas simplesmente pegaram o ensino presencial e colocaram na tela do computador, com a mesma metodologia. E se essa metodologia já não estava dando resultados positivos para o presencial, quanto mais para o online. E quando a gente tem crianças com TDAH, a gente potencializa isso com muito mais. Por quê? Como que a gente pode, né, exigir de uma criança que ela fique de 7h30 da manhã, meio-dia, assistindo aula direto? Gente, isso faz mal para qualquer criança. Qualquer pessoa que fique de 7h30 da manhã a meio-dia assistindo aula direto, isso já traz um prejuízo enorme para esse cérebro. Você imagina para uma criança com TDAH. Então, o que a gente precisa, né, fazer, o que a gente precisa é provocar esse diálogo com a escola, provocar essa reflexão, provocar uma mudança de metodologia, e isso só vai acontecer não é só pela reclamação, mas pela busca, né, de parceria com essa escola de alternativas. Meu filho não consegue. E não adianta eu tirar dessa escola e colocar na outra, porque vai ser a mesma coisa. De que forma a gente pode resolver isso, né? Que estratégias a gente pode resolver isso? Porque as escolas, elas precisam dar uma resposta educativa eficiente para a aprendizagem da criança. É responsabilidade dela fazer isso, né? Oi, Tânia, seja bem-vinda. Vamos lá. E o último fator de risco que eu quero chamar a atenção aqui, mas Adriana, eu já anotei a sua pergunta aqui, ó, vou até salvar aqui, só um minutinho. Porque é exatamente a pergunta da aula que a gente vai ter no dia 5, tá bom? A gente vai conversar muito sobre isso, porque a gente não tem uma resposta ainda, a gente está construindo essa nova metodologia,
Temos que aprender muito com as universidades, né, com os cursos que já existiam de forma online, com alguns deles, porque alguns deles era o presencial colocado no online. Eu mesma, né, eu estava falando com vocês, eu fiz o curso de TDAH presencialmente. Então a estrutura dele é todo para ser aplicado de forma presencial. E tive bons resultados, apliquei nas turmas. Quando eu fui fazer a transposição para o online, o que eu percebi? Eu tinha todo o material pronto, que eu poderia só gravar as aulas, os vídeos. E eu percebi que isso não ia ser bom, que isso não ia trazer um resultado. Por quê? Porque a modalidade online é totalmente diferente. O próprio nome diz modalidade, é uma forma diferente de abordar aquele conteúdo que era abordado no presencial. Então eu tive que fazer toda uma modificação na estrutura do programa de treinamento, né, do curso. Por isso eu transformei ele num programa de treinamento para que possa fazer todas essas adequações na modalidade online. Eu tive uma certa facilidade de fazer isso porque eu já trabalhei 10 anos como tutora no curso de pedagogia online. Então, por eu já ter essa experiência no trabalho online, eu consegui fazer essa adequação com uma certa facilidade. Não foi fácil, mas com uma certa facilidade porque eu já tinha uma experiência. Mas para quem não tem experiência, realmente não é fácil fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Infelizmente, a maioria dos pais ficam refém da escola, que nesse reinventar-se, readaptar-se, não se adequa a essa realidade. Exatamente. Mas é o que eu sempre falo. A inclusão, e a gente está falando de inclusão aqui, né? A inclusão, ela não vem porque alguém decidiu incluir o outro. A inclusão vem por um movimento de busca de direitos. Então, não adianta, gente, desde que o mundo é mundo, para que direitos sejam garantidos, aquele grupo precisa se unir e aquele grupo precisa reivindicar os seus direitos. Senão, a gente não vai ter mudança. Então, enquanto a família também estiver vivenciando esse problema dentro da sua casa e não se mobilizar para se articular com essa escola, eu sei que isso não é fácil. E eu falo do ponto de vista da família, mas também falo do ponto de vista da escola, porque eu trabalho em escola. Eu sou orientadora pedagógica, eu trabalho diretamente com os professores nessa questão metodológica, na metodologia que eles vão utilizar lá para oferecer, né, o conteúdo para o aluno. E eu sei que é difícil para a escola também, mas com o diálogo e com a busca da parceria, não é ir na escola para apontar dedo, mas ir na escola para tentar achar uma solução. Tentar. Eu até falei, não sei se a Flávia lembra que eu falei lá no nosso grupo de mães, que surgiu esse assunto aí, né, que o filho não conseguia assistir aula online, chorava, não sei o quê, e a aula não fica gravada. E aí a professora deu a ideia da criança poder sair, dar uma voltinha de vez em quando para dar uma esparecida e depois voltar para a aula. E aí eu perguntei, mãe, mas olha só, essa professora, enquanto essa criança sai para dar uma voltinha, ela vai continuar dando aula normalmente? Ou ela vai parar o conteúdo, vai fazer alguma coisa que não tem muita relevância e vai esperar essa criança voltar? Porque se a criança sai para dar uma voltinha e quando ela volta o conteúdo tivesse sido continuado, ela vai voltar mais perdida do que quando ela saiu. Então não é só dizer que a criança pode dar uma voltinha, mas o que você, professora, vai fazer enquanto ela está dando essa voltinha, né? Uma outra orientação que eu dei: vá à escola, converse da possibilidade da escola gravar essa aula e disponibilizar a gravação para você, para que você possa, com seu filho, assistir, né, o seu filho possa assistir essa aula, ao invés de 4 horas seguidas, meia hora ou 1 hora, e ir assistindo de forma fragmentada ao longo do dia. Ou então, se a escola não tiver como gravar, que você tenha autorização, ou que você, mãe, grave esta aula e possa fazer essa fragmentação da aula, porque muita coisa que é dita na aula, gente, são coisas que são mais secundárias. Existe aquela parte mais principal, que o professor está explicando a matéria, mas existem outras partes que são mais secundárias, que você pode até cortar ali na hora do vídeo, adiantar um pouquinho, enfim, focar mais no que é principal, na explicação do conteúdo.
Então, existem várias alternativas, mas tudo isso é diálogo com a escola, para que a escola possa, junto com a família, encontrar a melhor solução para aquele caso. Não dá para a gente encontrar também uma solução genérica para todo mundo, ok? A solução, ela tem que ser, claro, não dá para ser personalizado o tempo todo, que a escola não daria conta disso, mas o mais próximo da realidade daquela família, tá bom? Oi, Jana, seja bem-vinda. Luíse, prima, um beijo para você. Vamos lá. E o último fator de risco, a gente já falou de 3, a gente vai falar agora do 4, e eu deixei esse por último, porque eu quero mostrar para vocês aqui, né, o ciclo vicioso da baixa autoestima, que é o último fator de risco, que engloba aí algumas coisinhas. Eu coloquei tudo junto, na verdade coloquei quatro coisinhas juntas, que na verdade são quase que a mesma coisa, elas se complementam, aparecem muitas vezes juntas. Primeiro, rótulos. Sabe aqueles rótulos que as mães, as pessoas, né, colocam nos filhos e nas crianças, nos adolescentes? E eu não falo só de rótulos negativos, eu falo de rótulos positivos também. Se você tem dúvidas sobre rótulos, quer entender a consequência que isso traz na vida do seu filho, quer entender formas de evitar colocar rótulos no seu filho no dia a dia, eu tenho uma live aqui no Instagram, depois você dá uma olhadinha no meu IGTV, que tem uma live sobre isso, só sobre rótulos, positivos e negativos, os impactos que isso traz e a forma como você pode evitar fazer isso, tá? Mas os rótulos, eles são extremamente negativos, extremamente aprisionadores dessas crianças. Cobranças excessivas, aquela criança que é o tempo todo chamada atenção, o tempo todo criticado, o tempo todo sendo apontado, né, os erros dela. Castigos excessivos. Então, a criança que é penalizada o tempo todo por aquilo que ela não está conseguindo fazer, não porque ela não tentou, não porque ela não quis, mas porque ela tem uma dificuldade que é própria do TDAH e que não está sendo bem trabalhada, não está sendo utilizada uma estratégia adequada para isso, ok? O que esse castigo gera na criança? Quando ela não consegue realizar uma coisa ou quando ela faz uma coisa errada, não porque ela quis, mas porque ela não consegue fazer diferente. O castigo gera um sentimento de injustiça nessa criança que faz brotar muitas explosões de raiva. A raiva é uma emoção que vem desencadeada por situações onde a criança se sente injustiçada, ok? E é uma outra também junto nesse bolo aí, que são os comentários depreciativos em relação às suas características. Você é preguiçoso, você é desobediente, você nunca consegue, não adianta tentar, já desisti de você, ai, toma esse celular aqui que eu não aguento mais, sossega um pouquinho que eu preciso de sossego. Essas falas repetitivas vezes, né, elas vão trazendo um impacto para essa criança muito negativo. Lembra que eu falei? Intensidade e frequência vão gerando prejuízos nessa criança e nesse adolescente. Então, quanto maior for a frequência desses fatores de risco e quanto maior for a intensidade, maior é a chance dessa criança desenvolver, ou esse adolescente desenvolver depressão, ok? E aí, eu quero falar para vocês aqui do ciclo da depressão e no finalzinho eu vou falar sobre o tratamento, mas o tratamento é uma coisa bem objetiva para que a gente possa conversar. Vou mostrar aqui para vocês, ó, vou virar aqui minha tela. Eu gosto de mostrar as imagens para que vocês visualizem e fique mais fácil, tá? Depois eu sempre coloco no meu Instagram aqui nos posts durante a semana. Aqui, ó. Fiz aqui esse ciclo. Esse é o ciclo. Deixa eu virar aqui para mim para eu não me perder. Esse é o ciclo vicioso da baixa autoestima. Que pode, né, com o tempo, com a frequência, com a intensidade, com o tempo, pode chegar a desenvolver uma depressão. Então, como é que isso começa, né? Vamos pensar assim. A criança, ela começa a apresentar
as suas dificuldades no dia a dia por conta do TDAH, que são várias, né? Dificuldade de realização de tarefa, dificuldade de autorregulação emocional, dificuldade de começar e terminar alguma coisa, dificuldade de sentar para estudar, dificuldade de ler, dificuldade de escrever, enfim, todas as dificuldades que a gente já está careca aqui de falar, né, sobre que as crianças e adolescentes TDAH têm, ok? E aí, essas dificuldades que as crianças vão tendo ao longo do dia, nas suas casas, nas suas famílias, na escola, elas vão gerando uma cobrança excessiva. Lembra que eu falei lá atrás? Uma cobrança excessiva, que pode ser uma cobrança interna, a própria criança ficar se cobrando muito, porque ela sabe que ela não consegue, ela sabe que ela não vai conseguir acertar tudo, e ela começa a se cobrar e começa a achar que ela não dá conta. Ou pode vir por uma cobrança externa. E geralmente elas aparecem juntas, né? Essa cobrança externa é a mãe, é o pai, é o tio, é o vizinho, é o amigo, é a professora, enfim, as pessoas que convivem com essa criança e que cobram, e que rotulam, e que castigam, e que depreciam, né, o comportamento, as características dessa criança, porque ela apresentou lá as dificuldades que ela tem por conta do TDAH e por conta também de não estar utilizando uma estratégia adequada para a superação dessa dificuldade. Eu acho que está dando para ver, né? Se tiver ruim, vocês me avisam. E aí, depois dessa cobrança excessiva, né? Então a criança tem lá as suas dificuldades, vem a cobrança excessiva por conta dessas dificuldades, e aí a gente tem um processo que a gente chama de interiorização do fracasso. E o que seria a interiorização do fracasso? É a criança interiorizar que ela não é capaz, de que ela não vai conseguir, de que ela não vai dar conta, de que não adianta tentar mesmo porque ela vai errar, que não adianta tentar porque ela não vai conseguir terminar. Um exemplo clássico disso, gente, cópia do quadro. A criança, no início, ela tenta, mas ela não consegue terminar de copiar, ela não consegue, a professora apaga o quadro, termina a aula e ela não consegue terminar de copiar. E aí o que acontece? Ela acaba interiorizando de que não adianta ela tentar. Não adianta, ela vai ficar sem conseguir. Então ela começa nem a tentar mais. A professora pode passar 1 linha, 10 linhas, 20 linhas, o quadro inteiro, que ela não começa, nem começa a copiar, porque ela já interiorizou que ela não vai conseguir. E aí o que isso vai gerar? Uma autoimagem distorcida. Imagina, não sei se vocês já foram, né? Eu já fui uma vez quando era criança, não sei se vocês já foram ou já ouviram falar, já viram na internet. Aquelas salas de espelho de parque de diversão, que tem vários espelhos com vários tipos de espelhos diferentes, espelho que estica, espelho que achata, espelho que engorda, espelho que emagrece, espelho que cresce a cara. Não sei se vocês já viram isso. Imagina uma sala de espelhos assim. E você imagina a criança dentro desse ciclo aqui, ciclo vicioso. A interiorização do fracasso, a autoimagem distorcida, é como se essa criança estivesse dentro dessa sala de espelhos. E cada espelho que ela olha é a visão que alguém que convive com ela tem dela. Uma visão distorcida. E ela vai interiorizando. E de tanto ela olhar para uma imagem distorcida dela mesma, ela acredita que ela é daquela forma. E aí, sabe como é que ela começa a evoluir para o pensamento? Do pensamento de eu não consigo, ela começa a evoluir para o pensamento de eu sou um erro, eu sou inadequada, eu sou o problema, eu sou burra, eu sou... Ela começa a interiorizar essa questão da inadequação. E, consequentemente, né, a gente está aqui, né, no ciclo, vai gerar a tal da baixa autoestima. E essa baixa autoestima vai ser retroalimentada por mais dificuldade, por mais erros, por mais problemas que a criança vai desenvolver, mais cobrança, mais interiorização de fracasso.
E esse ciclo, quanto mais esse ciclo roda, mais essa baixa autoestima vai ficando crônica e maior a propensão de desenvolver a depressão no TDAH. Por isso que a gente fala da importância do tratamento, porque o tratamento ele vai ali, tentar romper esse ciclo, ok? E por isso, mães, que eu tô abrindo vagas essa semana até sexta-feira da mentoria para mães. Por que eu vou fazer mentoria para mães e não vou fazer, não estou divulgando meus atendimentos online ou meus atendimentos presenciais para crianças com TDAH? Eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, mas por que eu estou focando em você, mãe? Oferecendo um programa para você, mãe. Porque você, mãe, você família, porque o programa não é só para mãe, é para família. O pai pode participar também. Porque você tem uma responsabilidade muito grande, você tem um poder muito grande de fazer girar esse ciclo vicioso ou de interromper esse ciclo vicioso. Ok? Porque a figura mais importante na construção da nossa identidade, da nossa autoimagem, as figuras mais importantes são as nossas mães, a nossa mãe e o nosso pai. E quando a nossa mãe e o nosso pai não sabem lidar com a gente e olha pra gente de uma maneira distorcida, como aquele espelho lá das salas de espelho, né, do parque, olha pra gente daquela forma, nós vamos acreditando que nós somos daquele jeito. E nós vamos criando uma autoimagem distorcida também. Então você, mãe, né, eu pensei esse programa para você, pensando em cada detalhe dele para você, para te ajudar a romper com esse ciclo. Porque esse ciclo aqui, eu falo que é o ciclo da baixa autoestima, mas é o ciclo que justifica quase todos os problemas. Quase todos os problemas no TDAH. Ok? Então, se você está aqui, né, você precisa da minha ajuda, quer a minha ajuda, precisa não, mas quer a minha ajuda para caminhar, para identificar ali, identificar esse ciclo na sua família e romper esse ciclo. Se você precisa de ajuda para isso, me chama no direct depois da live para a gente conversar e você fazer parte do nosso programa de mentoria, que estão com as vagas abertas até sexta-feira, ok? Depois de sexta-feira eu encerro as vagas, porque na semana que vem a gente já começa os encontros individuais com as mães, tá bom? E vou falar do tratamento rapidinho, tá? O que eu quero falar do tratamento, né? Se já foi diagnosticado, o que a gente faz no tratamento quando tem TDAH e depressão juntos. O profissional, no caso aí vai ser o psiquiatra ou o neurologista que está atendendo seu filho, ele vai avaliar qual dos dois transtornos está trazendo maior prejuízo naquele momento. Se é a depressão ou se é o TDAH. Se for o TDAH, vai tratar o TDAH primeiro. Se for a depressão, vai tratar a depressão primeiro. Ok? Se a depressão tiver num nível mais alto, trata-se a depressão primeiro, depois trata o TDAH. Não pode esquecer de tratar o TDAH depois. Se o TDAH, a depressão for leve e o TDAH estiver num nível mais alto, trata o TDAH, que geralmente, não é sempre, quando você trata o TDAH, a depressão leve, ela tende a diminuir, ou até sumir, ok? Então, a avaliação do tratamento vai depender do profissional que está atendendo e dos sintomas e intensidade que seu filho está apresentando, tá bom? Para a gente encerrar, não menos importante, mas eu quero falar aqui no finalzinho, tá? Que além das crianças e adolescentes, né, jovens com TDAH, terem 3 vezes mais chance de desenvolver depressão, e a gente já falou aqui tudo sobre isso, as famílias, principalmente as mães, também aumentam o risco de desenvolver depressão por conta dos desafios, das demandas, das dificuldades que enfrentam no seu dia a dia na hora de lidar com o seu filho TDAH. Quando essa mãe se sente sozinha, perdida, sem ajuda, sem conseguir entender o que está acontecendo com o seu filho, sem saber lidar com ele direito, faz um monte de coisa, mas não tem resultado, vê o seu filho sofrendo sem conseguir ajudar, tudo isso vai se somando e vai também criando uma propensão para essa mãe desenvolver
depressão. Por isso, oi Elisa, seja bem-vinda. Ana, eu nem falei contigo, né? Mas ó, beijo, eu vi que você entrou, tá? Por isso que eu falo, né, que as mães precisam se cuidar. E quando você, mãe, está se cuidando, você também está cuidando do seu filho. Porque você está bem, você estar bem, você vai poder cuidar e ajudar o seu filho melhor. Essa mentoria para mães, ela tem esse objetivo também. Ser um momento de você cuidar de você olhar para você, de você olhar para as suas dificuldades. A mentoria de mães não é um curso, a mentoria de mães não é uma terapia, a mentoria de mães não é para trabalhar a dificuldade do seu filho. A mentoria de mães é para trabalhar a sua dificuldade em lidar com as dificuldades do seu filho, ok? Então a gente vai identificar qual é a sua principal dificuldade. É uma dificuldade de se comunicar com seu filho? É uma dificuldade de entender o seu filho? É uma comunidade de colocar regras e limites? É uma dificuldade de estabelecer rotina na sua casa, organizar uma rotina de estudo? Se essa é a sua dificuldade, é isso que a gente vai trabalhar na mentoria, ok? E, consequentemente, trabalhando as suas dificuldades, vai repercutir positivamente no seu filho e vai potencializar o tratamento que o seu filho está fazendo, né, com a psicóloga, com o neurologista, com o profissional que está acompanhando ele, tá bom? Então a mentoria de mães, ela não substitui o tratamento do filho, ela potencializa esse tratamento, tá bom? Então a depressão em mães de TDAH, ela é muito comum e o autocuidado, ele é um ponto muito importante que a gente sempre fala aqui no Instagram, mas tem uma outra coisa, até eu já fiz uma live só sobre isso, depois você pode ir lá no meu IGTV procurar uma live que eu fiz só sobre isso que eu vou falar agora, que é algo muito importante, que é algo muito bom, que pode ajudar você nessa prevenção aí da depressão em mães, que é a rede de apoio. E a rede de apoio, ela pode acontecer pelos profissionais que você vai ter acesso, que estão cuidando do seu filho, que podem estar cuidando de você também. A rede de apoio pode vir por parentes e amigos que podem, né, familiares e amigos que podem estar aí te ajudando no dia a dia. E também pode vir por uma rede de apoio que é um grupo que vai poder aí te apoiar, te ajudar, te ouvir, te dar dica, te dar orientação, trocar experiências com você diariamente. E aí eu aproveito para te convidar, você mãe de TDAH que está aqui, que não faz parte do nosso grupo gratuito, lá no WhatsApp, grupo de mães, se você ainda não faz parte, depois você vai no link da minha bio, que tem lá o link para você participar do grupo Comunidade Mães em Conexão TDAH. É uma comunidade gratuita onde você vai ter esse apoio, você vai ter uma rede de apoio para te ajudar diariamente naquilo que você precisa, tá bom? E se você precisa de uma ajuda mais personalizada, uma ajuda mais direcionada, mais próxima de você, mais próxima da sua realidade aí, da sua casa, entra para o nosso programa de mentoria, que eu tenho certeza que você vai se sentir acolhida, vai se sentir ouvida, né? E vai ser, ó, a Flávia tá colocando, o grupo está muito bom, né, Flávia? Esses dias, então, as mães estavam até tarde conversando. O negócio rendeu tanta conversa que eu falei, gente, olha só, tá tarde, amanhã eu respondo vocês, porque eu já tava de tanto assim que foi. E assim, gente, não é um falatório por falar, é uma conversa saudável, uma conversa respeitosa, né, Flávia? Uma conversa que agrega na nossa vida, não é um bate-papo simplesmente, não é um se lamentando aqui, outro se lamentando ali, não. Realmente é um grupo muito legal mesmo. E, continuando, né, se você precisa desse atendimento mais direcionado, mais próximo, entra para o nosso grupo de mentoria, entra para o nosso programa, lá você vai ter os encontros, né, em grupo. Nesse grupo a gente vai poder conversar, a gente vai poder direcionar o seu caso, né, a sua necessidade, mas também teremos um grupo de mães onde você vai poder ter essa rede de apoio, ok? De uma forma mais próxima ainda do que o grupo. A gente tem aqui, ó, Instagram, ó, eu tenho, gente, olha quanto canal que você pode ter conteúdo meu. Instagram, YouTube, Facebook, grupo do WhatsApp, site,
Ó, só aqui eu já falei 5. 5 redes sociais que você pode ter acesso aos meus conteúdos e pode te ajudar como uma rede de apoio, ok? Mas, se você precisa de um atendimento mais próximo, mais direcionado para a sua realidade, porque aqui eu falo de uma forma mais genérica, mais ampla, né? Eu até respondo uma pergunta ou outra, mas eu não acompanho o que está acontecendo aí na sua casa. Eu dou, né, uma dica aqui, uma orientação que traz resultado, traz benefícios para você, mas que eu não acompanho o que está acontecendo aí. E no grupo de mentorias, não. Eu vou acompanhar durante 3 meses. Nós vamos começar as entrevistas agora em março, mas vai durar abril, maio e junho. 3 meses eu acompanhando vocês diariamente nas necessidades que vocês têm, nas dificuldades que vocês têm. Tá bom? Ó, Elisa tá falando. Ó, Flávia falou, ó, esses dias está fervendo mesmo. Podemos perceber que não estamos sós. É isso aí, Flávia. Vocês não estão sozinhas. Nós somos mais de 120 mães no grupo. E é um grupo que não fica aquela chatice de bom dia, boa tarde, boa noite. Tem dia que fica um silêncio, mas tem dia que elas estão faladeiras. Mas tudo focado no TDAH dos filhos, na melhoria dessa maternagem, melhoria, né, de como vocês lidam com os filhos. E a Elisa colocou, ó, durante a madrugada procurando vídeo para ajudar minha filha, te achei no YouTube e entrei no grupo. Olha, que legal, Elisa, que bom, olha, fico muito feliz, porque eu já vi mães falando que me acharam no Instagram, outras me acharam no Facebook, agora no YouTube, foi a primeira vez que eu ouvi uma mãe relatando, né? Com certeza deve ter outros, mas que me relataram, fiquei muito feliz, todas as lives do Instagram, eu salvo lá no YouTube também, porque eu sei que assistir no YouTube é melhor, principalmente porque muitas mães têm TDAH, né? E as pessoas que têm TDAH, muitas delas preferem assistir no YouTube, porque pode parar, voltar com mais facilidade, e também podem colocar a rotação do vídeo, né, para ser mais rápida, a velocidade do vídeo mais rápida do que a normal, e aí consegue assistir melhor. Então eu boto sempre lá no YouTube as lives, que ali fica mais organizadinho para achar, e também por conta dessa facilidade, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta sobre a mentoria ou sobre TDAH e depressão? Quem entrou depois, vai ficar gravada a live, assiste, porque essa live é uma live para a gente trabalhar de forma preventiva. Se o seu filho já está apresentando sinais, ok, eu dei orientação do que você vai fazer para ter um diagnóstico, para ter o tratamento. Mas o meu grande objetivo nessa live é trabalhar de forma preventiva, para você, mãe, não desenvolver depressão e para os filhos também não chegar a desenvolver, ok? Então, se você não assistiu desde o início, assiste depois com calma, porque você vai poder identificar ali pode identificar algumas coisas que podem estar acontecendo na família de vocês e modificar a tempo dessa criança, desse adolescente desenvolver, antes, né, que ele desenvolva a depressão, tá bom? Alguma pergunta? Algo que vocês queiram falar? Próxima quarta-feira, olha. Estou aqui porque vi o endereço no Instagram na sua figurinha do grupo. Isso aí. Tá vendo? A Elisa colocou aqui, ó. Toda vez que tem a live, né, eu coloco lá a chamada da live e 10 minutinhos antes da... Eu lembro de manhã, né? Eu lembro de manhã da live e quando dá uns 10 minutinhos antes da live eu coloco lá uma figurinha, né? Bora pra live, vamos pra live. Eu lembro e aí eu coloco sempre o meu arroba ali, porque sempre tem uma mãe nova entrando, às vezes não sabe, não tem, né? Obrigada, Jana. E aí, só para lembrar, toda quarta-feira, 18 horas, nós temos nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, toda quarta-feira. E semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos falar de TDAH e ansiedade, ok? TDAH e ansiedade. Ah, Flávia, tá bom. Manda assim que a gente conversa, tá? TDAH e ansiedade, que também é um tema aí que as mães, eu tenho certeza que vão
vão aproveitar bastante as orientações e dicas que eu vou dar. Adriana, seja bem-vinda. Que bom, Flávia. A gente está encerrando a Adriana Live agora, mas ela vai ficar salva, se Deus quiser, se eu conseguir. Depois eu sugiro que você assista, para que você veja aí as orientações, né? Principalmente orientações de prevenção do desenvolvimento de depressão no TDAH, tá bom? E você que quer participar da mentoria de mães, não esqueça, as inscrições vão até sexta-feira apenas. Eu tenho pouquíssimas vagas, porque o grupo não pode ser um grupo grande, tem que ser um grupo bem pequeno para eu dar atenção para vocês diariamente. Senão eu fico doida, né? Já tem um monte de outras funções que eu exerço. Então, se você tem interesse em participar, quer saber mais alguma coisa, quer tirar mais alguma dúvida, aqui no meu Instagram eu estou colocando vários posts durante hoje e amanhã, falando sobre o conteúdo da mentoria. Tem uma live que eu fiz na segunda-feira também falando sobre como vai funcionar a mentoria. Se você quer participar, me chama no direct, me chama ali no privado que eu converso com você, tiro suas dúvidas, passo o link de pagamento, valores e tudo mais. Tá bom? Ó, um beijo a todos. Que bom, Adriana, que você voltou. Que bom. Que bom. A Alessandra Damasceno também entrou. Seja bem-vinda, querida. Ó, a nossa live já está encerrando, mas vai ficar gravada e depois você pode assistir, tá bom? A gente falou sobre TDAH e depressão e eu dei algumas orientações sobre como a gente pode prevenir o aparecimento da depressão no TDAH. Dentre outras coisas que a gente falou, acho que o principal é isso, né? Identificar fatores de risco para prevenção, ok? Um beijo. Tchau, pessoal.